Se você estava esperando a Cidade das Batalhas para o anime ter regras melhores, eu tenho péssimas notícias. Depois de 9 meses desde o vídeo da primeira temporada, finalmente vamos ver as 18 horas da Cidade das Batalhas em apenas alguns minutos. Nesse arco da história, que provavelmente é o mais importante de todo o anime, a gente vai conhecer mais sobre o passado do espírito que vive no Enigma do Milênio, assim como conheceremos as poderosas cartas dos deuses egípcios e uma família de guardadores de tumba que está diretamente ligada ao passado do faraó. Esse vídeo obviamente terá spoilers da temporada. Eu escolhi seguir a versão japonesa do anime para ser mais fiel às motivações principalmente do vilão principal, mas em alguns momentos eu ainda vou comparar com o que a dublagem fez a gente acreditar. O primeiro episódio começa com o Yugi mostrando que trocou a cordinha do Enigma do Milênio por uma corrente, pra deixar ele mais seguro, sabe? Ele e a Teia encontram um vidente no caminho pra escola. E qual a primeira coisa que ele faz? Entrega o Enigma pro cara poder ler o futuro dele. Você é burro, hein, Yugi? A Teia encontra o Bakura e avisa que o Enigma foi roubado. E imediatamente o Yami Bakura aparece muito estressado, porque só ele pode roubar o Enigma do Yugi. O Yugi chega numa fábrica abandonada e é forçado a duelar pra pegar o Enigma de volta. Mas ele tem que fazer isso sozinho, sem a ajuda do faraó. No original é porque o Yami percebeu que o adversário queria atraí-lo por algum motivo, e na dublagem é porque o Enigma ficou longe demais do pescoço do Yugi. No meio do duelo, o Yugi reconhece que o cara é o Bandit Kid e que aparentemente está sendo controlado por uma força maligna. No segundo episódio, o duelo continua por mais alguns turnos em que o Yugi sofre com a falta do faraó. O Yami Bakura encontra os dois e quebra por um momento a conexão do Kid com a pessoa que está manipulando ele. Isso foi o suficiente para ele retomar a consciência, mas ele acha que a voz na mente dele tá vindo do Enigma do Milênio, então ele vai lá e quebra tudo. Bakura ao resgate! Com o maior foreshadow na história de Yu-Gi-Oh! Nisso de parte da alma do Bakura ter entrado nesse pedaço do Enigma. Mas agora o Yugi tem que remontar o quebra-cabeças, no meio de um incêndio causado pelo Bandit Kid. Blá blá blá, emoção, o Yugi prefere salvar o faraó do que a si mesmo, mas no final do dia dá tudo certo. Um voo chega do Egito, e nele está Ishizu e Ishtar. Ela convida o Kaiba para uma exposição egípcia que ela organizou. Óbvio que ele só aceita visitar porque ela prometeu que tinha uma cartinha super rara para ele. Ela conta a história de como o jogo de monstros de duelo é baseado em rituais egípcios, e como o Kaiba está ligado ao Yugi em tudo isso. Nessa super tábua de pedra gigante é bem fácil reconhecer os dois e os monstros. Mas como sempre, o Kaiba não acredita em magia, mesmo depois de ter tido uma visão da sua versão egípcia estranhamente caucasiana. A Ishizu fala um pouco sobre as cartas de deuses e entrega o obelisco pro Kaiba, dizendo que ele precisa fazer um torneio para atrair os outros dois deuses. O vício do Kaiba em cartinhas e derrotar o Yugi faz com que ele concorde, o que nos levará à Cidade das Batalhas. E agora um episódio mais levezinho, antes do torneio começar. O Yugi convida a Teia para sair no final de semana, para tentar animar um pouco o espírito do faraó. Isso tinha tudo para ser um encontro romântico legal. Eles vão numa lanchonete, combinam de passar numa exposição egípcia que parece ter algo a ver com o Enigma do faraó, escutam umas músicas, e lógico que compram cartinhas novas. No fliperama, Johnny Steps desafia a Teia para um duelo de dança, e ao ter a bunda chutada, ele tenta trapacear um pouco. O cara que não sabe perder vai atrás dela mais tarde, mas o nosso herói de dupla personalidade desafia ele para um jogo de monstros de duelo. Esse inclusive é o último duelo a usar esses rings e as regras do reino dos duelistas. Finalmente! Depois os dois acabam indo pro museu. Lá o Yami encontra a tábua de pedra que claramente tem o desenho dele. A Ishizu também tá lá e diz que previu a chegada do faraó. Agora ele tem que recuperar os 7 itens do milênio para poder ter as suas memórias de volta e salvar o mundo mais uma vez. Depois a gente tem algumas cenas do Kaiba testando seu novo brinquedinho, os discos de duelo. Ele testa também o poder de sua carta de deus egípcio contra os próprios dragões brancos que ele tanto ama. As cenas finais desse episódio acontecem durante a noite, em que duelistas de toda parte se reuniram numa praça para ouvir o novo anúncio que o Kaiba tem a fazer. Aqueles dois ali são o Seiya e o Shiryu? No dia seguinte, o Yugi e o Joey vão até uma loja para poder se registrar no torneio. O Yugi é imediatamente aceito por ser um duelista com uma boa avaliação, mas o Joey tem uma nota péssima. O vendedor vê que ele tem uma carta super rara e hackeia o sistema para incluir o Joey. Tudo isso porque ele faz parte dos Harry Hunters, um grupo que quer conseguir as cartas mais raras do mundo. Mais tarde, no caminho para o hospital para ver a irmã dele, o Joey é emboscado por esses caras e é forçado a duelar apostando a carta mais rara que ele tem. Ele acaba perdendo o duelo e a carta,
carta e fica desmaiado nesse beco sinistro. Já que ele não apareceu no hospital, no dia seguinte a mãe dele liga pra turminha da amizade e eles vão procurar o Joey. Ele tava deprimido na praia, mas depois de uma boa conversa com o Tristan, ele decide que vai fazer de tudo pra superar o que aconteceu e ser um bom exemplo pra irmã dele. E agora sim, vamos aos duelos da Cidade das Batalhas. Todos os duelistas estão andando pela cidade em busca de duelos. O Kaiba explica as regras do seu dirigível, falando que os jogadores têm que coletar 6 cartas mapas para chegar ao local das finais. O primeiro desafio do Yugi é o Harry Hunter que pegou a carta do Joey. Isso porque o cara se recusa a duelar uma segunda vez contra ele, mas aceita duelar contra o Yugi apostando o Dragão Negro pelo Mago Negro. O Joey ia contar sobre o Exodia, mas o Yami se recusa, dizendo que seria uma vantagem desleal. Isso no original, né? Na dublagem o cara ameaçou rasgar a carta do Dragão Negro. O Yugi começa a usar um monte de cartas que ficariam famosas no deck dele a partir de então. O centro de controle de clones multicoloridas do Kaiba detecta que o Harry Hunter se registrou ilegalmente no sistema, mas o Kaiba permite que o duelo continue, porque ele sabe que as outras cartas de deuses estão com eles. O duelo foi dividido em 2 episódios, sendo que aqui no segundo, o Yugi usa uma das suas novas cartinhas para derrotar a estratégia do maluco do Exodia. O Yugi recupera o Dragão Negro, mas o Joey diz que só vai aceitar de volta quando ele vencer num duelo, de acordo com as regras. O Faraó rasga o resto das cartas do cara, porque elas eram falsificadas. E aí o Merrick, finalmente apresentado, diz que é o novo inimigo do Faraó, e que planeja reunir as relíquias do milênio e as cartas de deuses para destruí-lo. Procurando por um desafiante, Joe encontra Rex Raptor, que acabou de perder pro cosplay do Kaiba da Season 0. No hospital, o Tristan levou um notebook para poder contar pra Serenity como vão os duelos do irmão dela. O Esper Rouba diz ser um duelista com poderes psíquicos, capaz de ler as cartas e o futuro do outro jogador. Por algum erro de continuidade, o Joey aqui esquece das regras de sacrifício, sendo que 2 episódios atrás ele fez essas jogadas sem problema nenhum. Durante todo o duelo, as coisas vão ficando ruins pro lado do Joey, porque o Esper Rouba, ao receber informações dos irmãos dele, que estão vendo as cartas na mão do Joey lá do alto de um prédio. Para vencer contra o poderoso Jinzo, nem a estratégia roubada do Mago do Tempo serviu. No final é uma dessas roletas que fez o Joey ganhar, e o Esper Rouba e os irmãos decidem que não vão mais roubar nos duelos. Esse episódio começa com o Kaiba testando o poder do obelisco contra uma pessoa comum. Isso atrai a atenção do Merrick, que agora sabe onde o obelisco foi parar. Isso inclusive faz ele contar a história de como conseguiu as outras 2 cartas de deuses, lá no Egito. A gente descobre que ele é o irmão da Ishizu, e que ela tenta parar a maldade que tomou conta do seu irmão há muito tempo. De volta na cidade, o Yugi segue um Harlequin para dentro de um circo, e lá desaparece dentro das caixas místicas. Lá ele encontra Pandora, ou Arcana, um mestre dos magos negros, apesar dos deles serem um pouco diferentes. Nesse duelo de magos, os 2 estão presos pelos pés, e o perdedor do duelo será cortado, ou enviado para o Reino das Sombras, na versão da 4Kids. Na segunda parte desse duelo, a gente vê um pouco da backstory do Arcana. Tendo perdido a sua noiva, o Merrick prometeu trazê-la de volta para ele se ele duelasse contra o Yugi. Na parte final, temos a aparição da maior waifu de Duel Monsters, a Maga Negra. Graças a umas jogadas e roubos de protagonista, o Yugi a invocou, e ela ganhou pontos extras pelos 2 magos negros no cemitério. Já que o Arcana perdeu, ele tinha que sofrer da própria punição, mas o Yugi acaba salvando ele também, enquanto a turminha da amizade finalmente conseguiu chegar até onde ele estava. Ah, e o Merrick explica o porquê da sua raiva contra o Faraó. Ele é descendente de uma família de guardadores de tumbas, e que estava cansado de devotar a sua vida inteira a um faraó, e que queria o poder dele para si mesmo. Qual é a de Yu-Gi-Oh! Em fazer todos os vilões tirarem a camisa? De novo, é hora do Joey duelar. Um garoto na rua pede um autógrafo para ele, dizendo que tá pegando de todos os duelistas para depois vender o de quem ganhar o torneio. Tudo isso foi só uma desculpa para pedir para ver o deck do Joey, e sair correndo com ele. Na verdade, até ser pego foi intencional. Era um plano de múltiplas camadas feito pelo Evil para sabotar o Joey no duelo. E lá vamos nós, o Evil contra Joey. Sabe o meu vídeo de péssimas traduções? Então, esse episódio teve o mesmo problema. Traduziram todas as mariposas do Evil para bocas. Maior de todas as bocas, saia do casulo. O duelo vai acontecendo normalmente, até que o Evil faz o Joey jogar a carta de parasita que tá no deck dele. Pois é, foi isso que o moleque lá fez pra sabotar. Depois de muitas jogadas, o Joey trucidou a boca enorme do Evil, mas ele ainda teve que lidar com a Rainha dos Insetos, o monstro mais poderoso dele. Graças ao monstro feito de ferro, o parasita não conseguiu dominá-lo, e o Joey vence o duelo, ganhando a carta da Rainha e a carta mapa. Merrick está chegando de barco na Cidade das Batalhas, e é
quando ele ativa o seu boneco silencioso para ir atrás do faraó para um duelo. Os dois aqui estavam no maior momento memórias sentimentais até o cara esquisito aparecer. O deck do Strings é cheio desses monstros slimes imortais e nem o poderoso Buster Blader que está estreando é capaz de derrotá-lo. O Kaiba continua na procura pelos Harry Hunters, mas enquanto um deus egípcio não for jogado, ele não tem muito o que fazer. Opa, olha só, o Strings acabou de sacrificar os tokens dele para invocar o Dragão Celeste Osiris, ou Slifer, em homenagem a um dos coprodutores da 4Kids. E a primeira aparição de um dos maiores memes de Yu-Gi-Oh! Acontece, o Pote da Ganância. Eu até diria o que essa carta faz, mas eu não sei. E finalmente o Kaiba chega na cena para ver tanto Deus quanto o Yugi perder, ou pelo menos é o que ele achava. Na última parte desse duelo, o Yugi encontra a fraqueza dessa estratégia. Ao utilizar os próprios efeitos das magias do Merrick para fazê-lo comprar mais cartas, a mesma estratégia que faz o ataque do Slife aumentar é o que faz o deck do Strings acabar, causando uma derrota automática de acordo com as regras. Já que o cara não se mexe, o Mokuba vai lá e pega as cartas pro Yugi. O Merrick diz que vai recuperar essa carta nem que seja a custo dos amigos do Yugi, então a gente já sabe o que vem por aí. No desespero para encontrar os amigos, o Yugi é barrado por dois Harry Hunters do Merrick. Eles ficam enrolando para decidir quem vai enfrentá-lo, até que Kaiba chega e oferece um duelo 2 contra 2. Essa mão do Kaiba tava muito roubada. No segundo turno ele já invocou o Obelisco e derrotou os dois Harry Hunters. Merrick e Yami Bakura finalmente se encontram e decidem trabalhar juntos para atingir seus objetivos, já que depois que o Merrick acabar com o faraó, ele não vai ter o que fazer com as relíquias mesmo, e é só isso que o Bakura quer para poder abrir a porta das trevas. O próximo duelo será entre Joey e Mako, em que os dois apostam exatamente o que precisam para ir direto para as finais. No episódio seguinte, o duelo continua, com o Joey mostrando uma de suas novas fusões de monstro. O Mako também mostra uma das cartinhas novas dele, e a gente vê um pouco mais da história dele que a gente já tinha visto na primeira temporada. No final, o Joey acaba vencendo e pegando para ele a carta com um super valor sentimental. Para quem ficou querendo mais do duelo em duplas do Yugi e do Kaiba, temos aqui 4 episódios disso. Mas antes temos aqui outro OTP e Aoi de Duel Monsters. Merrick, se passando por Namu, leva o Bakura machucado até os amigos. Alguns Harry Hunters sequestram a Teia e o Joey e fingem bater no Merrick só para disfarçar. E agora sim, o duelo gigante. Utilizando o Mokuba como isca, os dois Harry Hunters desafiam Kaiba e Yugi pela vida da turminha. No topo de um prédio, a dupla perdedora irá cair dentro de um vórtice do Reino das Sombras, ou só de 40 andares e morrer mesmo. Nesse deck de máscaras, os dois desafiantes dizem ter uma estratégia capaz de combater 2 deuses egípcios. O Yugi reconhece que a estratégia de duplas dos Harry Hunters só pode ser combatida se ele e o Kaiba também trabalharem em equipe. O difícil é fazer o Kaiba aceitar isso, apesar de que ele até tá tentando. E o ritual da besta mascarada é ativado. As jogadas combinadas do Yugi e do Kaiba acabam se pagando, e eles conseguem trazer um dragão branco de olhos azuis pro campo. Apesar de mesmo os adversários reconhecerem o trabalho em equipe, o Kaiba continua sendo babaquinha de sempre. A gente vê mais cenas da turminha sequestrada, especialmente a aparição de um personagem bastante importante se passando pelo Merrick. O Mokuba acaba escapando, mas a Teia fica para trás. De volta lá no duelo, as coisas parecem ir bem, até que os Harry Hunters invocam o monstro mais poderoso deles, capaz de destruir o dragão branco. Os Harry Hunters podem decidir quem atacar. Se for no Yugi, ele tá fora do jogo, mas eles podem também eliminar a ameaça que é o dragão branco. Ao invocar Valkyrion, o guerreiro Iman, Yugi e Kaiba mais uma vez viram o jogo, mas tem o mesmo dilema: quem eles vão atacar? O Yugi decide não seguir o que o Kaiba pede, porque ele tem uma estratégia maior em plano. O Kaiba quase ferra a coisa toda, mas no final das contas eles acabam conseguindo fazer umas jogadas para invocar o obelisco. Um dos carinhas perde, mas estava preparado para cair lá do prédio. O Merrick assume o controle do outro jogador e avisa o Yugi que está controlando a mente dos amigos dele, levando a gente para o próximo problema. Yami, Kaiba e Mokuba estão indo até os galpões onde os amigos do Yugi estão sob controle do Merrick. No helicóptero, o faraó conta pro Kaiba toda aquela história que a Ishizu contou pra ele, e a gente tem basicamente um episódio de recapitulação de tudo o que aconteceu até agora. Finalmente eles chegam no local e encontram o Joey hipnotizado esperando por eles. Merrick, através da Teia, fala que o faraó não tem escolha a não ser duelar se ele quiser salvar os amigos. Ele arma todo um plano acorrentando os dois numa âncora que vai levar o perdedor pro fundo do mar. O Merrick também coloca a Teia em risco para caso alguém tente se intrometer e parar o duelo. Ele fala pro Yugi tirar o Osiris do deck, porque ele não quer que a carta seja arrastada pro fundo do mar. Mas de qualquer forma, o faraó não queria arriscar usando um monstro tão perigoso. E nesse
Nesse momento, o faraó vê o dragão negro e imagina que pode usá-lo para tentar liberar o Joey do controle mental. O Yugi pede pro faraó deixá-lo lutar no lugar dele, porque ele acredita ter mais chances de alcançar o coração do Joey. O Merrick fica irritadíssimo com isso, porque derrotar o faraó é o que garantirá os planos dele, mas no fim ele acaba achando que derrotar o Yugi vai ser mais fácil. O Yugi ativa a carta troca pro Joey ter a chance de ver os olhos vermelhos na mão dele. Ao lutar contra o dragão negro, o Joey vai pouco a pouco se recuperando. O Tristan e a Serenity estão com problemas, mas um personagem que a gente não vê faz tempo aparece pro resgate. O Tristan dá uma surra nos Harry Hunters e consegue tirar deles o local em que Joey e Yugi estão. E com a ajuda da Mai e seu conversível, o time B da amizade vai lá para dar uma força. Chegando lá, o Mokuba explica toda a situação e porquê de ninguém poder fazer nada por eles. 4 episódios depois, mesmo que o Merrick tenha tentado muito, o Joey finalmente se liberta, e o Yugi consegue se conectar com um amigo. O Kaiba também finalmente resolveu fazer alguma coisa, com os famosos arremessos de carta dele. No último turno, o Yugi se sacrifica, liberando o Joey da corrente, e tirando o disco de duelo para não estragar as cartinhas, né? A Serenity tira as bandagens do olho a tempo de ver o irmão e o Yugi serem arrastados pro fundo do mar. Dessa vez, quem se sacrifica é o Joey, abrindo só a algema do Yugi, mas felizmente a irmã, que agora enxerga, vai lá para salvá-lo. No final aqui a gente tem um pouquinho de chip, amizade e reunião de família. O Kaiba tá sorrindo? Nesse episódio focado nesse chip, o Merrick dentro da mente do Bakura convence o Yami Bakura a também entrar nas finais do torneio. O Bakura do mal rouba um disco de duelo e uma carta mapa, e só não leva o deck do cara porque ele achou uma porcaria. Ao saber que alguns duelistas estão duelando no cemitério, ele vai lá para conseguir o resto das cartas mapa que precisa. Lá ele encontra os 3 carinhas que eram capachos do kit no reino dos duelistas. E o Bons aceita o duelo, já que ele nem imagina o que pode acontecer. No duelo de fantasmas versus ocultismo, o Yami Bakura consegue o que queria e de quebra manda os 3 pro inferno, ou só Reino das Sombras na dublagem. Esse aqui é literalmente filler. Eles ficam nessa coisa meio de indiretas, até que um ator famoso que o Joey adora aparece, e já vai dando em cima da Mai. Aparentemente ela venceu ele no navio pro Reino dos Duelistas, e ele propôs casamento pra ela, mas ela obviamente não aceitou. Jean-Claude Magnum propõe um duelo contra Mai. Se ele vencer, ela se casa com ele. Ele tem um deck de ninjas bem simplesinho, que não é nenhum desafio pras Amazonas e Arpias da Mai. Ao perder, o cara tenta sequestrar ela, mas o poder do chip foi muito maior. Aqui o Merrick dá uma visão geral da história base de Yu-Gi-Oh! No Antigo Egito, 7 relíquias foram criadas para controlar as forças das trevas. Se um dia no futuro esse poder retornasse, a alma do faraó ressurgiria e ao recuperar suas memórias seria capaz de derrotar as trevas novamente. A família do Merrick era a guardiã da tumba do faraó sem nome, mas ele, cansado dessa vida de servidão, quer usar o poder dos deuses para destruir a alma do faraó. E aí a gente vê a turminha da alegria chegando para as finais também. Em seguida vem o Namu, do qual o Joey fica meio suspeito, mas acaba relevando. O Bakura também aparece, mesmo machucado, e surpreende todo mundo ao dizer que é um dos finalistas. E o Odion, quer dizer, o Merrick, aparece para surpresa de todos. Kaiba sendo Kaiba apresenta o dirigível no qual os duelistas terão as batalhas preliminares da final, porque nada pode ser muito simples para ele. Com a chegada da última finalista, o dirigível finalmente parte. Com todo mundo se preparando mentalmente nos quartos, o Yugi e o faraó suspeitam que o Bakura esteja novamente sob o controle do Anel do Milênio. Os duelos serão determinados pelo sorteio dos números dos duelistas, e para surpresa de todos, o primeiro será Bakura contra Yugi. Na arena no topo do dirigível, o faraó pede para que Yami Bakura deixe as enrolações de lado e se revele. Yugi parece levar bastante vantagem no início do duelo contra esses monstros fracos do Bakura, até que a estratégia dele se revela. Os monstros destruídos eram requisito para a invocação da Dark Necrofear, o monstro as do Bakura. Além disso, ele ativa a magia de campo Santuário Negro, que traz um dos visuais que mais me dá nostalgia de quando eu via Yu-Gi-Oh! Quando criança. A estratégia Ouija do Bakura começa a tomar forma. Todo final de turno do Yugi, ele pode trazer uma nova letra pro campo, e quando a palavra Death ou final na dublagem aparecer, ele vence o duelo. A partir de então, todas as jogadas do Bakura são para basicamente segurar o jogo até ele completar a palavra. O Bakura termina esse episódio com 4 das 5 letras necessárias para vencer, o que faz o Yugi ter que vencer na próxima jogada. A única carta que pode salvar o faraó é o Deus
deus egípcio, que tem uma animação de invocação bem legal. E aí vem um problema. O Merrick falso aparece e diz estar controlando os dois Bakuras. Enquanto isso, o Merrick de verdade convence o Yami Bakura a liberar o Bakura bonzinho, porque aí se o Yugi atacar, ele vai machucar o amiguinho dele. No final das contas, o Yami Bakura acaba percebendo que ele precisa daquele corpo, e portanto não pode arriscar. Então ele se sacrifica naquele momento para receber o ataque do Osiris e deixar o Yugi vencer. E aí o Bakura normal, que já estava fraco, é a primeira pessoa de muitas no dirigível a ficar em coma. O Tristan mais uma vez quer tentar se livrar do Anel do Milênio, e acaba arrastando o Duque para procurar com ele. Lá em cima eles têm uma briguinha por causa da Serenity, e acabam ficando pendurados de um jeito bem perigoso. Inesperadamente o Chad aparece e salva os dois, mas logo desaparece. Isso porque ele foi pro quarto do Yugi, onde eles têm uma conversa sobre a identidade do faraó, e o Chad conta pro Yugi como Pegasus descobriu os monstros de deuses egípcios. Nessa aventura pelas tumbas, o Pegasus se depara com a tábua de pedra que agora está no museu, e ao tentar criar as cartas de deuses, todas as pessoas envolvidas tiveram mortes muito trágicas, exceto o próprio Pegasus, por causa da relíquia do milênio que ele possuía. Ao reconhecer o terrível poder das trevas dessas cartas, o próprio Pegasus decidiu devolvê-las ao Egito sob a proteção da família Ishtar. Hora de ver o Joey duelar de novo, dessa vez contra quem eles acreditam ser o Merrick. O Odeon tem uma cópia do cetro do milênio, o que faz todo mundo acreditar ainda mais que ele é o verdadeiro Merrick. Na primeira jogada dele, o Merrick falso ativa uma magia de campo que limita as magias e armadilhas do Joey a apenas uma vez por turno. O Joey tem na mente dele uma estratégia perfeita para ganhar em um turno, mas óbvio que ele não contava com as cartas ultra raras do Odeon. No deck de apenas armadilhas dele, suas encarnações de Apophis enchem o campo todo de uma só vez. A Mai incentiva o Joey a não desistir tão fácil e lembra dos desafios que ele já enfrentou. A Serenity também encoraja o irmão nessa coisa de família que faz o Odeon lembrar do backstory dele. Ele foi abandonado quando era só um bebê e uma mulher, a mãe dos Ishtar, encontrou ele e o adotou. Jinzo era justamente o monstro que o Joey precisava para esse duelo. Ao negar todas as armadilhas em campo, ele é perfeito para combater o deck do Odeon. Ele só não contava com uma coisa: o Merrick colocou uma cópia, ainda que falsa, do Ra no deck do Odeon. E mesmo que ele tenha medo e não se ache digno de jogar com Deus, ele prossegue com a estratégia de colocar o Ra no altar do campo. O duelo continua com Serket versus os monstros que o Joey conseguiu nesse torneio. Nesse episódio a gente vê mais do background da família Ishtar. A família precisava de um herdeiro para os itens do milênio, mas ao Ishizo nascer, o pai recorre ao filho adotivo, porque ele quer manter o patriarcado. Odeon passaria por todos os rituais de iniciação, até que o Merrick nasceu, e o pai deles passou a ter atenção apenas pro filho legítimo. Tudo de ruim que acontecia caía nas costas do Odeon, mas o Merrick ainda o reconhecia como o irmão mais velho que ele amava. Por isso, o Odeon passou a devotar sua atenção a ele, inclusive se oferecendo para ficar no lugar do Merrick, já que ele não queria fazer parte de toda a tradição. Depois dos rituais do Merrick, o Odeon fez seu próprio ritual para demonstrar essa lealdade. O Joey suspeita que ele não seja o verdadeiro Merrick, porque ele joga honestamente, enquanto até agora tudo que o Merrick fez foi usar de truques sujos. O Yugi concorda, o que faz o verdadeiro Merrick forçar o Odeon a ganhar com a carta de deus egípcio ao invés do Serket, para poder convencer todo mundo. Convencido de que só ao usar a carta de Deus ele realmente fará parte da família Ishtar, Odeon invoca o dragão do deus Sol Ra. Por ser uma falsificação, o deus se manifesta e se recusa a atender os comandos do Odeon. Outras manifestações do real poder dele acabam atacando o campo. O Kaiba diz que o duelo não pode ser cancelado e o vencedor será aquele que se levantar primeiro. O Joey retoma a consciência e vence o duelo. O Odeon revela que ele não é o verdadeiro Merrick e aponta para o Namu. Como ele era a última coisa que impedia a parte maligna do Merrick de dominá-lo, e agora que ele está enfraquecido, o Yami Merrick se aposta do corpo completamente. O Odeon já é a segunda pessoa a ficar em coma, e como se fosse pouco, o Yami Merrick ainda ia matá-lo para garantir que a bondade não exista mais dentro dele. Mas felizmente é hora do duelo, Mai contra Yami Merrick. Para dar mais emoção, ele muda isso para um jogo das trevas, em que para cada monstro destruído, a pessoa perderia a memória de um amigo. Ao perder a Valkyria, a Theia começa a desaparecer da mente da Mai. O Merrick acaba perdendo o Strings e o Arcana, enquanto a Mai perde também o Joey. Com o poder do Enigma do Milênio, o Yugi tenta resgatar a Mai da escuridão, encorajando ela a derrotar o Merrick. E ela até tinha chances disso acontecer. Usando a habilidade da Amazona, ela roubou a carta de Deus do Merrick. O Merrick diz que somente as pessoas dignas do poder de Deus conseguem ler o texto e utilizar o potencial completo de Ra. O Kaiba rapidamente manda o Mokuba ir lá no Google para tentar traduzir.
Ao recitar o texto secreto, ele retoma o controle do dragão alado de Ra. A gente também vê como essa parte maligna começou a se apossar do Merrick desde o dia do ritual dos Guardiões da Tumba. O Joe invade o campo, e o Sheep é maior do que as trevas, porque ela lembra dele, mas é tarde demais, o ataque do Ra já tá vindo. E o faraó entra no meio para protegê-las, mas tecnicamente a Mai já perdeu esse duelo com esse ataque, e a gente tem mais uma pessoa em coma agora. Finalmente é hora de ver o Kaiba duelando. E a única pessoa que sobrou foi a misteriosa duelista, que ninguém nem imagina quem é. Meu Deus, quem diria que era a Ishizu? Graças ao poder do Colar do Milênio, ela diz que já sabe do destino desse duelo, e que estava esperando por ele para poder recuperar a bondade do irmão. E justamente com a habilidade de ver o futuro, ela prediz todas as jogadas do Kaiba, e se planeja de acordo com isso. Apesar do super combo do Kaiba, ela dá 3 turnos para ele até que esse duelo se encerre. E para deixar aquele cliffhanger, o Kaiba acabou de conseguir a carta do obelisco. Mesmo a invocação do deus egípcio do Kaiba não foi suficiente para abalar a Ishizu. No momento do ataque, o cetro do milênio se ativa e mostra visões para o Kaiba sobre seu passado. Ao ver o dragão branco de olhos azuis, ele sente que deve usá-lo no lugar do deus, caso ele queira vencer. E é isso que ele faz, sacrifica até mesmo Deus pelo amor da vida dele. Ao reconhecer que o futuro pode mudar dessa forma, a Ishizu fica até esperançosa, vendo que há outros meios do irmão dela ser trazido de volta. A Ishizu resolve revelar todo o passado da família Ishtar. Uma vez ela realizou o sonho do Merrick de sair das tumbas e visitar a cidade. O Chad, como sempre, só aparece para trazer más notícias. Ele informou que a alma do faraó estava prestes a retornar. Quando eles voltam para casa, o Odion está sendo punido por ter deixado o Merrick sair da tumba. E aí o demônio aparece. Ele rouba o cetro do milênio e mata o pai Ishtar. Por pouco o Odion consegue recuperar a bondade do Merrick, mas agora já era, né? A Ishizu entrega o colar pro Yugi, porque o faraó precisa de todas as relíquias para recuperar suas memórias. O Yami Merrick ia tentar de novo matar o Odion, mas o Bakura, com a alma boa do Merrick, aparece para desafiá-lo para um duelo final. Esse duelo entre os dois é para decidir quem fica com as relíquias do milênio, enquanto o outro será destruído. O real Sheep tá aqui, que é o Yami Bakura e o Merrick lutando lado a lado para derrotar a parte sombria dele. Os dois ficam ali disputando para ver quem é mais trevoso. No duelo, conforme eles vão perdendo pontos de vida, parte do corpo deles vão desaparecendo. No final desse episódio, o Bakura dá um jeito de conseguir pegar a carta de Deus do Merrick. Quando o Bakura sacrifica 3 monstros para invocar o dragão alado de Ra, o Merrick ativa uma armadilha que passa os pontos de ataque para a vida dele. Sendo assim, o Ra não tem nenhum ponto de ataque restante para transferir para si mesmo. Achando que um deus sem ataque era inútil, o Bakura sacrifica o Ra, só para o Yami Merrick trazê-lo de volta e mostrar mais uma das várias habilidades que o deus tem. Ao sacrificar-se e fundir-se com o Ra, todos os pontos de vida do Merrick, menos 1, são transferidos para o ataque único do monstro. Antes de ser completamente destruído, ele revela que ele é a tal escuridão que o faraó tem de enfrentar. De novo, mega foreshadow para a temporada final. Inclusive, o que acaba salvando parte do Yami Bakura é justamente aquilo que ele fez antes. E a gente termina vendo que a final do torneio será na Torre de Alcatraz. Seria uma pena se um novo vilão filler interrompesse o torneio por uma longa temporada. Agora que acabaram os episódios, a gente pode falar um pouco da abertura e encerramento. A abertura dessa temporada é a Shuffle, da Masami Okuda. É a minha segunda abertura preferida de Duel Monsters, só perdendo para a última temporada. A abertura da 4Kids também muda um pouco, e eu lembro com muita nostalgia desse sonzinho que ela faz. O encerramento pra mim só parece uma versão ligeiramente melhor do primeiro encerramento. Lá no episódio 81, quando começaram as finais, a abertura e o encerramento mudaram. Eu sei que isso é praticamente o meio da temporada, mas como essas novas músicas vão ser usadas por muito tempo durante a próxima, eu deixo pra falar delas por lá. Eu aproveito para deixar uma enquete aqui nos cards do vídeo. Vocês querem que o próximo resumo seja da terceira temporada mesmo, ou querem mudar um pouco e ir pra uma outra série? GX não é opção, porque precisa vir depois do final de Duel Monsters. O que tiver mais votos aparece aqui no canal, de preferência em bem menos tempo dessa vez.